noite, meus amigos e minhas amigas do nosso canal Escola Teológica Católica. Vamos gravar o nosso vídeo de hoje, como nós fazemos sempre, mas primeiro vamos rezar, pedindo ao Divino Espírito Santo que nos ilumine nesta noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Que a Virgem Santíssima também interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito boa noite, espero que todos estejam bem, na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos gravar o nosso vídeo de hoje, mas antes, o meu recadinho de sempre, para você se inscrever no nosso canal, por favor, nos ajude compartilhando os nossos vídeos, tá bom? Com quem você puder compartilhar para nos ajudar a crescer o nosso canal, tá bom, gente? É um canal de teologia católica, onde nós estamos oferecendo aí a doutrina católica, um estudo bíblico, não é? Então estamos estudando aí desde o Antigo Testamento, que não é fácil, tá? Já estou aqui com a minha Sagrada Escritura de hoje. Nós já estudamos o Pentateuco, ou seja, os 5 primeiros livros da Bíblia, né? E agora estamos estudando os livros históricos, ok? Já estudamos Josué e agora estamos estudando o livro de Juízes, tá? Então, nós já começamos a estudar o livro de Juízes na aula passada, tá? Então, hoje nós vamos continuar. Se você tem a Bíblia de Jerusalém, você pode usar qualquer Bíblia católica, tá? A Bíblia de Jerusalém é a página 363. 363 da Bíblia de Jerusalém, ok? Então, gente, nós estamos estudando o livro de Juízes, ok? Josué morreu, sucessor de Moisés, não deixou sucessor, tá? Moisés deixou Josué, mas Josué morreu, não deixou sucessor. Então, o que acontecia? Israel estava ali em Canaã, junto com as 12 tribos, instalado, no meio de muitos pagãos, adoravam muitos deuses, e eles caíam direto na idolatria. Aí Deus mandava juízes para poder julgar o povo, e enquanto o juiz vivia, eles se arrependiam e não praticavam idolatria. Mas quando o juiz morria, eles voltavam, porque eles não tinham um líder, né? Essa é a importância de se ter um líder na comunidade, né? Por isso que nós temos o Papa, nós temos o Bispo, o Padre. Por quê? Senão vira bagunça, não é? Na religião também é a mesma coisa. E nós vimos na aula passada, né, houveram os chamados juízes maiores e também os juízes menores, como havia também os profetas maiores e os profetas menores. Não quer dizer estatura não, gente, não é isso não. Que eles escrevem, vamos dizer assim, a gente sabe mais da vida deles, vamos dizer assim. Então, na aula passada, a gente estudou sobre Gedeão, né? Então, nós vimos aí praticamente 3 capítulos aí do Juízes 6, 7 e 8, falando desse juiz, né? Gedeão. Nós terminamos na aula passada. O capítulo 9, ele não vai falar de nenhum juiz, tá? Ele vai falar de um tal de Abimeleque, que está aí no capítulo 9. Esse Abimeleque, ele não era juiz,
mas ele era filho de Gedeão. Né? O Gedeão, que era juiz, que era um homem temente a Deus, ele tinha muitos filhos. Por quê? Né? Naquela época, os homens tinham muitas mulheres. Deus tolerava isso, né, gente? No Antigo Testamento tinha poligamia. O homem tinha mais de uma mulher e ele tinha muitos filhos com essas mulheres. Só que, infelizmente, esses filhos também iam para o lado da idolatria. Né? Muitas vezes as mulheres levavam. Né? A gente vê isso até mesmo em Salomão, a gente vai ver isso. Infelizmente, eu falei na aula passada, a mulher tem um poder, a gente vai ver isso com Sansão. O que a Dalila vai fazer com ele? Eu falei na aula passada, né, o poder que a mulher exerce sobre o homem. Tem um ditado, né, que as mulheres nem gostam muito, que nem o diabo pode com a mulher. Mas por quê? Porque ela tem um poder sobre o homem muito forte, tanto para o bem quanto para o mal. Também vou defender as mulheres aqui. Assim como a mulher pode levar o homem para o mau caminho, como acontecia aqui, levava ele para a idolatria, muitas mulheres também levam seus maridos para Deus, para a igreja, graças a Deus, tanto que a maioria são mulheres. E muitas vezes a mulher leva o marido para a igreja, não é verdade? Então, a mulher também tem um poder de convencimento muito grande, tanto para o mal quanto para o bem. Então, como ele tinha muitos filhos, esse Abimeleque, que era filho de Gedeão, ele não era juiz, tá? E ele não era fiel a Deus. Ele acabou indo para o lado da idolatria. Então, o capítulo 9, ele conta essa história desse Abimeleque, que era filho de Gedeão, mas que não era um homem de Deus, não seguia o Deus verdadeiro, o Deus de Israel. Entendeu? Então tem a história dele, só que é um pouco grande. Não é? É o capítulo 9, praticamente inteiro aí falando dele, só que eu vou passar. Por quê? Porque ele não era um homem temente a Deus, ele não era fiel a Deus. Né? Ele era um homem idólatra, vamos dizer assim. Ok? Tanto que diz aí no versículo... no versículo 4 fala que ele, os irmãos dele, então, os irmãos de sua mãe falaram, no versículo 3, então os irmãos de sua mãe falaram a todos os senhores de Siquém, que era uma cidade ali pagã, não é? Nestes termos, ok? E o coração deles se inclinou para Abimeleque, porque diziam, é nosso irmão. E lhe deram 70 ciclos de prata do templo de Baal. Olha aí, Baal era um deus pagão, tá vendo? Então, ele servia a um deus pagão, Baal, tá vendo? E Abimeleque se serviu desse dinheiro para contratar uns vadios aventureiros que o seguiam. Tá? Aí aqui começa a falar sobre a vida dele, entendeu? Só que ele tinha um irmão que não aprovava, que era fiel a Deus, chamava-se Joatão. Entretanto, Joatão, o filho mais novo de Gedeão, escapou porque tinha se escondido. Por quê? Porque ele mandou matar todo mundo ali daquela área, entendeu? Só que o irmão dele, que não era idólatra, acabou se escondendo e não morreu, porque ele mandou matar todo mundo, ok? Levaram, no versículo 7, a notícia a Joatão, e ele subiu ao monte e disse em alta voz, senhores de Siquém, ouvi-me, para que o Deus vos ouça, o Deus de Israel, o Deus verdadeiro. Não é? Aí aqui ele começa a falar sobre a idolatria que eles estavam praticando e que eles seguissem o Deus verdadeiro, ok? Ele começa a falar, inclusive, ele fala contra o próprio irmão. Se você ler aí no capítulo 9, você vai ver que ele fala, inclusive, contra o irmão dele, que era um rei idólatra, vamos dizer assim. E no versículo 21,
fala que depois Joatão fugiu para Berá, onde se estabeleceu para escapar do seu irmão Abimeleque. Por quê? Porque o Abimeleque queria acabar com todo mundo, até com o próprio irmão, não é, gente? E infelizmente, né, no Novo Testamento, né, Jesus diz que a família, por causa dele, vai ficar dividida. Né? Infelizmente isso acontece também, muitas vezes por causa de religião, os irmãos, né, deixam de se falar. Né? Não devia ser assim, né, gente? Veja, vamos nos respeitar, tá? Mesmo que a gente não pratique a mesma fé, a gente deve se amar, os irmãos devem se respeitar, mesmo que sejam de religiões diferentes, porque infelizmente isso acontece hoje também, né? Muitas famílias divididas por causa da religião. Eu tenho um lema comigo: não discutir religião em família. Né? Inclusive eu já saí de muitos grupos de família por causa dessa questão de religião, porque eu penso que divide, né? Divide a família, infelizmente divide. Então o que nós temos que fazer? Nos respeitar, não ficar falando de religião. Cada um segue a sua fé e pronto, e respeitando a fé do outro. Não é? Então, por quê? Porque às vezes dá briga mesmo. Antigamente dava até morte. Não é? Hoje ninguém mata, mas tem pessoas que ficam até de mal por causa de religião. Então não vamos discutir religião em família. Cada um tem a sua, cada um se respeita. Tá bom? Aí fala que alguns se revoltaram contra Abimeleque, ok? Abimeleque exerceu o poder sobre Israel durante 3 anos. Por quê? Porque Deus deixou Israel passar, né? Por causa que Israel abandonou a Deus na idolatria. Já falamos sobre isso. Depois Deus enviou um espírito de discórdia entre Abimeleque e os senhores de Siquém, e os senhores traíram Abimeleque. Veja, gente, o autor sagrado, ele coloca aqui que Deus colocou um espírito de discórdia. Deus não pode fazer o mal. Só que no Antigo Testamento eles ainda não tinham essa conclusão teológica que nós temos hoje. Não é? Então ele coloca aqui, Deus colocou, não é, um espírito de discórdia. Né? Então, por quê? Para os judeus, tudo aquilo vinha de Deus. Tanto as coisas boas quanto as coisas más. Eles não tinham ainda a clareza de fé que nós temos hoje. Qual é a nossa fé hoje? Deus não faz o mal. Jesus disse, só Deus é bom. Né? Então Deus não pode fazer o mal. Deus permite, é diferente. Tá? Mas por que permite? Para do mal tirar um bem. Mas Deus jamais pode fazer o mal para alguém. Tá? Então, só que no Antigo Testamento eles ainda não tinham esse conhecimento teológico. Então eles achavam que tanto o bem quanto o mal vinham de Deus. Ok? Aí aqui continua falando, entendeu? Que aquele povo ali de Siquém armou emboscada contra Abimeleque, mas Abimeleque acabou vencendo eles. Diz aí no versículo 40. Mas Abimeleque perseguiu, tá? E muitos tombaram mortos antes que alcançassem a porta. Abimeleque, aí é que fala, né? Todos aqueles que ele perseguiu e matou, ok? Então ele conseguiu vencer os inimigos. Esse Abimeleque que não era um bom não era nem juiz, né? Era um rei lá pagão, vamos dizer assim, tá? Depois ele continua derrotando outros reis, ok? O povo saiu para fora das muralhas e Abimeleque foi informado. E aí ele também derrotou também outros povos também. Aí aqui continua narrando, né, as vitórias desse Abimeleque, ok? E no final aqui fala que ele acabou também morrendo, ok? Inclusive ele morreu nas mãos de uma mulher, que na época era uma humilhação você ser morto por uma mulher, porque era um contexto totalmente machista, não é? Hoje não, graças a Deus, hoje a igreja não é a favor nem do machismo e nem do feminismo, né, gente?
Mas hoje a mulher tem muito mais espaço, tem muito mais vez, é só a gente ver na igreja. Como que a mulher, não é? Ela não pode ser sacerdote, mas ela tem mais mulher hoje na igreja do que homem, trabalhando para Deus, não é? Só que aqui não. A Bíblia foi escrita assim num contexto um pouco machista, não é? Então, o Antigo Testamento a gente vê isso, que era uma vergonha para o homem ser morto por uma mulher. E esse Abimeleque, ele vai morrer nas mãos dessa mulher, ok? Abimeleque, no versículo 52 do capítulo 9. Abimeleque aproximou-se da torre e a atacou. Ao chegar perto da porta da torre para lhe atear fogo, uma mulher atirou-lhe um mó de moinho sobre a cabeça e lhe quebrou o crânio. Então ele chamou logo o moço que lhe carregava as armas e disse: toma tua espada e mata-me, para que não diga de mim, foi uma mulher que me matou. Tá vendo? Porque era uma humilhação ser morto por uma mulher. O seu escudeiro transpassou e ele morreu quando os homens de Israel viram que Abimeleque estava morto. Foram cada um para a sua casa, com medo, né? Porque o rei deles tinha morrido. Então, quando o rei morria, eles ficavam com medo, né? Assim Deus fez recair sobre Abimeleque o mal que ele tinha feito ao seu pai, massacrando seus 70 irmãos. E assim Deus fez também recair sobre a cabeça dos habitantes de Siquém toda a maldade deles. Desse modo cumpriu-se sobre eles a maldição de Joatão, filho de Gedeão. Então, gente, como eles não eram boas pessoas, todos eles acabaram morrendo, né, porque não tinham a proteção divina, não é, gente? Então, isso é um ensinamento para nós, buscarmos sempre a proteção divina, para que a gente tenha sempre a proteção de Deus, não é? Porque quem não tem a proteção de Deus, gente, não é feliz nesse mundo, ok? Aí depois fala de dois juízes que não são muito famosos, muito conhecidos, um chamado Tolá e outro chamado Jair. Até na época da eleição aí fizeram até uma brincadeira com o ex-presidente, né, com o Bolsonaro, né, sobre esse Jair, que era um juiz. Então, depois de Abimeleque, levantou-se para livrar Israel Tolá, filho de Fum, filho de Dado. Ele era da tribo de Isacar e habitava em Samir, na montanha de Efraim. Ele julgou Israel durante 23 anos, depois morreu e foi sepultado. Então, tá vendo? Só fala muito pouco, né? E depois esse Jair. Depois dele levantou-se Jair de Galade, que julgou Israel 22 anos. Tinha ele 30 filhos, que montavam 30 jumentos e possuíam 30 cidades, chamadas ainda hoje de a cidade de Jair, na terra de Galade. Depois Jair morreu e foi sepultado. Então, tá vendo? Fala muito pouco sobre... Por isso que são chamados juízes menores, porque fala muito pouco sobre a vida deles, ok? Agora, gente, nós vamos estudar um pouco sobre um juiz que tem uma história muito interessante, não é? E até um pouco difícil de entender a história dele, tá? É o juiz Jefté, tá? Tá aí no capítulo 10, tá bom? Ele tem uma história um pouco difícil de entender. Por quê? A Bíblia, ela não fala de sacrifícios humanos, tá? Nós temos, por exemplo, sacrifícios de animais, né? No Antigo Testamento a gente vê que os judeus eles sacrificavam um animal de manhã, às 6 da manhã, e às 6 da tarde para oferecer a Deus em sacrifício para o pecado do povo, que era uma prefiguração do próprio Cristo. Não é? No Novo Testamento nós temos o sacrifício de Cristo, que é um sacrifício humano, né, de um Deus que se imola para que a gente não morresse. Né? Então, foi uma coisa que Jesus fez para nos dar salvação. Mas na Bíblia não cita sacrifícios humanos. Todos os povos pagãos faziam sacrifícios humanos. O povo de Deus não fazia. Só que aqui na história de Jefté aconteceu um fato interessante com a filha dele, que acabou sendo sacrificada por causa de uma promessa que ele tinha feito.
Então, gente, o que nós podemos interpretar disso? A seriedade, gente, de uma promessa. Eu já falei que muitas vezes, e torno a dizer, a igreja não é contra a pessoa fazer promessa. Pode fazer, mas tem que cumprir a promessa, porque nós vamos ver hoje, né, que o homem fez uma promessa, só que ele fez uma promessa que ele teve que até sacrificar a própria filha. Então, gente, tem que ter cuidado, né? Tem que ter cuidado com a promessa, porque quando você faz uma promessa, você coloca Deus à prova, assim, Deus como testemunha, e Deus não é para... Você não pode brincar com Deus, tá? Então, nós vamos ver um pouco da história dele, e quando chegar nessa história, nós vamos tentar entender, então, levar para o lado espiritual, ok? Sem ficar muito preso na letra, ok? No sacrifício, né, da filha dele, tá bom? Antes disso, acontece o quê? Os israelitas novamente caem na idolatria. Então diz aí, no versículo 6 do capítulo 10, que os israelitas recomeçaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Olha aí, cair na idolatria. Serviram aos Baal e aos Astartes, deuses pagãos, né? E também aos deuses de Arã e de Sidônia, aos deuses de Moabe e dos Amonitas e dos Filisteus. Nossa senhora, aí, tá vendo? Todos esses povos eram idólatras, pagãos, entendeu? Abandonaram o Senhor e não mais o serviram. Então, gente, quando eles caíam na idolatria, Deus abandonava mesmo, entendeu? Então, a ira do Senhor, ou seja, a justiça, Deus, né? Deus não tem ira, tá? A ira é um pecado capital, né? Mas é uma forma de falar da justiça de Deus, ok? Se acendeu contra Israel e ele o entregou nas mãos dos filisteus e dos amonitas. Então, né, já que não querem saber de mim, então vão ficar sem mim, tá bom? Já falamos sobre isso. Estes humilharam e oprimiram os israelitas desde esse ano, durante 18 anos. Todos os israelitas que habitavam além do Jordão, na terra dos amorreus em Galade. Os amonitas passaram o Jordão para combater também contra Judá, Benjamim e a casa de Efraim. E a aflição de Israel tornou-se extrema. Olha aí, tá vendo por quê? Porque Deus abandonou, então eles foram derrotados. Entendeu? Então os israelitas clamaram ao Senhor dizendo: temos pecado contra ti, porque abandonamos o nosso Deus a fim de servir aos Baals. Então, né, depois que eles estavam lá, né, abandonados por Deus, é que eles caíram em si, que eles abandonaram Deus para servir a deuses falsos, Baal, né? E o Senhor disse aos israelitas. Então Deus vai dizer uma coisa importante para eles, tá? Diferente do que Deus estava falando lá atrás. Toda vez que eles caíram na idolatria, Deus perdoava. Agora Deus vai falar uma coisa diferente que é para a gente pensar. Olha o que Deus fala para eles. O Senhor disse aos israelitas: quando os egípcios e os amorreus, os amonitas e os filisteus, quando os sidônios, Amaleque e Maom vos oprimiam, e vós clamastes por mim, não salvei das tuas mãos? Quantas vezes eu salvei vocês? Vocês clamaram a mim e eu salvei vocês. Quantas vezes? Desde lá do bezerro de ouro, desde lá do deserto. Mas, versículo 13: vós me abandonastes e servistes a outros deuses, por isso não vos salvarei mais. Então a paciência de Deus tem limite. Né? Então, gente, nós não podemos abusar da misericórdia de Deus. Por isso que eu falo, Deus é misericordioso, mas Deus também é justo. Então, olha o que Deus fala para eles aqui. Quantas vezes eu salvei vocês? E vocês continuam na mesma coisa. Isso é um ensinamento para nós. A gente que fica pecando, às vezes cai sempre no mesmo pecado. Não é? Por mais que a gente tenha fraqueza, mas a gente tem que procurar fazer a nossa parte. Entendeu? Porque uma hora Deus vai se cansar. Entendeu? E o mundo é a mesma coisa. O mundo fica chutando a canela de Deus. E se Deus se cansar? E se Deus apagar a luz?
Apaga a luz para você ver como é que fica tudo escuro. Você não enxerga nada. Não é? Então, gente, nós também não podemos abusar da misericórdia divina. Deus tá pronto para nos perdoar, porque Deus olha o coração. Mas a gente também não pode abusar da misericórdia de Deus. Tem gente que abusa da misericórdia de Deus. Não é? Então, isso é uma coisa interessante que Deus ainda não tinha falado para eles. Não é? Quantas vezes eu salvei vocês? Agora não vou salvar mais, não. Então, a paciência de Deus tem limite. Ide. Aí Deus faz fala uma coisa mais interessante ainda. Mais interessante ainda. Ide, clamai aos deuses que escolhestes, eles que vos salvem. Tá certo? Deus não tá errado, não. Se vocês estão na pior, chama por eles, eles vão salvar vocês. Mesma coisa esse povo aí, que não quer saber de Deus, que fala que não acredita em Deus. Então, quando estiver lá no poço, não é? Então, busque, então, ou lá quem vocês estão seguindo, ou a você próprio, se você não acredita em Deus, para ver se você mesmo vai dar jeito em você. É muito simples. Entendeu? Eu não acredito em Deus. Quando você tiver uma doença, então clame para você mesmo, para ver se você tem cura, se você mesmo se cura. Entendeu? Não busque a Deus não para você ver onde você vai parar. Então, gente, olha o que Deus está dizendo aqui para ele. Busca ele, vocês não estão procurando o lado errado? Então que eles te ajudem, então. Então, gente, por isso que eu estou falando, a paciência de Deus tem limite. Entendeu? Não abusemos da paciência de Deus. Onde que eu estava? Quando os egípcios, nossa, que eu já li. Clamai aos deuses que escolhestes, eles que vos salvem no tempo da vossa angústia. Na hora que você estiver angustiado, então busque quem você está buscando. Entenderam? Para ver se eles vão te salvar. Então os israelitas responderam ao Senhor: nós pecamos. Trata-nos como te parecer bem, mas somente te rogamos que nos libertes hoje. Eles fizeram desaparecer os deuses estrangeiros que tinham consigo e serviram ao Senhor. Então o Senhor não pôde mais suportar a angústia de Israel. Aí, tá vendo? Então, porque eles viram que a coisa estava feia. Aí que eles tiraram de lá todos aqueles deuses falsos, aquela idolatria que eles estavam fazendo. Não é? Então, gente, infelizmente, né, a maioria é assim. Não é? Só quando está lá no fundo do poço é que lembra de Deus. Não é? Eu acho que não precisa chegar a esse ponto. Eu acho que a gente pode muito bem ir a Deus pelo amor do que pela dor. É tão fácil, não é? Ir pela dor. Não, vamos pelo amor. É melhor. Não é verdade? Então, aqui eles precisaram, né? Mas pelo menos reconheceram que pecaram, não é? Mas mesmo assim, gente, mesmo assim não vamos abusar da paciência e da misericórdia de Deus, porque uma hora ele pode se cansar. Os amonitas reuniram-se e acamparam, e os israelitas se congregaram e acamparam também. Então o povo disseram uns aos outros: quem será o homem que tentará atacar os amonitas? E que será o chefe? Né? Então eles estavam aqui procurando alguém para combater lá os pagãos. Então agora vai entrar Jefté, que eu falei. Vai ser o próximo juiz de Israel. Tá bom? Então Jefté, aí no capítulo 1, ele aceita então ser o juiz de Israel. Ok? Só que ele fala o quê? Tá? Interessante que ele era filho de uma prostituta. Diz aqui no versículo 1 que ele era um guerreiro valente e era filho de uma prostituta. Olha só que interessante. Mas, gente, Deus não olha o que a pessoa fez para trás. Tá? Não, Deus não quer saber o que a pessoa fez para trás, mas se a pessoa se converter, não tem problema nenhum que a pessoa fez. A gente tem vários exemplos disso na história da igreja, não é? Mulheres mesmo, Maria Madalena, que eu fiz um vídeo dela aqui, não é? Então muitas mulheres e homens que se converteram,
não é? Verdadeiramente, vamos dizer assim. A própria Ruth, que era uma pagã moabita, depois se converteu. Nós temos, inclusive, um livro da Bíblia dedicado a ela. Né? Então, interessante, ele era filho de uma prostituta, de uma mulher estrangeira. Tá? Então, ou seja, uma mulher que não era judia, era pagã. Ok? Aí o que ele fez? Ele fez guerra contra os amonitas. Tá? Os amonitas fizeram guerra com Israel. Tá? E os amonitas atacaram a Israel, mas Jefté respondeu que ele iria combater, mas ele só tinha uma condição, tá? Que ele ia combater pelo Deus de Israel, não pelos deuses pagãos que eles estavam acostumados. Né? Então ele fala aqui, ó, que versículo 9: Jefté respondeu aos anciãos: se me viestes buscar para combater os amonitas, é para que o Senhor os entregue nas minhas mãos. Então serei o vosso chefe. Olha aí. Então, ele era uma pessoa temente a Deus. Então, ele falou: eu vou combater por Israel, mas quem vai estar junto comigo é o Deus verdadeiro, é o Deus de Israel, não é esses deuses pagãos que vocês estão acostumados a adorar, não. Entendeu? Que o Senhor seja testemunha entre nós e nós, se não fizermos como dissestes. Responderam os habitantes de Galade. Jefté partiu, pois, com os anciãos, o povo pôs como chefe e comandante, e Jefté repetiu todas as suas palavras na presença do Senhor. Então, ele era realmente temente a Deus, ok? Por isso que Deus o abençoou e entregou lá os amonitas nas mãos dele, ok? Aí agora vai acontecer então o combate entre ele e os amonitas, ok? Só que primeiro, antes deles guerrearem, o que ele fez? Ele enviou mensageiros ao rei dos amonitas para ver se conseguia uma paz, uma trégua, né? Mas o rei não quis saber, ok? Então aí ele fala: o rei dos amonitas respondeu aos mensageiros de Jefté: é porque Israel, quando subiu do Egito, se apossou da minha terra, desde o Arnon até o rio Jordão. Tá? Devolve-me agora em paz o que tomastes. Então, gente, é mais ou menos como acontece hoje lá, entre Israel e os árabes lá, né? Que eu já falei aqui várias vezes. São irmãos, filhos de Abraão, mas ficam lá brigando por causa de Jerusalém. Os dois têm direito, porque os dois são filhos de Abraão, mas poderiam se dar bem, poderiam dialogar, mas preferem brigar. Cada um acha que tem direito e tem direito. Israel por herança, né? Que é descendente de Isaac, não é? Mas só que os judeus foram expulsos dali e os pagãos também se apossaram dali, depois os descendentes deles, que são os árabes, não é? Que também são filhos de Abraão, são irmãos, vamos dizer assim. Mesmo os israelitas tendo uma crença, e os muçulmanos, os árabes, são descendentes de Ismael, também eles têm outra crença, lá no Alá, Maomé, tal. Mas mesmo assim, eles poderiam se entender, mas não. Prefere ficar lá aquela guerra até hoje lá, como aconteceu aqui entre os amonitas e Israel. Então o Jefté mandou mensageiros para ver se conseguia uma trégua, uma paz. Mas o rei deles não quis. Por quê? Porque achava que aquela terra que eles estavam ali era deles. Entendeu? Mas Deus tinha tinha jurado a Abraão que daria aquela terra de Canaã. Então aqui Jefté vai contar toda a história, desde lá do Egito, aí do versículo 12 até o versículo 28. Então Jefté vai contar toda essa história, que Deus trouxe Israel lá do Egito,
não é? Aí ele vai contar toda essa história que nós já conhecemos, ok? No final, diz assim, no versículo 27 diz assim: portanto, não fui eu que pequei contra ti, mas tu sim agiste mal para comigo ao me fazeres guerra. Que o Senhor, o juiz, julgue hoje entre os israelitas e os amonitas. Por quê? Porque ele mandou lá para tentar um acordo e ele não quis, preferiu a guerra. Então ele falou, ó, então é você que não quis a paz, você preferiu a guerra, então agora aguente as consequências, tá? Mas o rei dos amonitas não deu ouvidos às palavras que Jefté lhe mandara dizer. Então não teve jeito, né? Aí, infelizmente, eles tiveram que guerrear mesmo, já que ele não quis uma conversa, não é? Então, realmente, né, teve realmente que... E aqui ele fala que tudo aquilo que o Senhor, nosso Deus, tomou dos seus possuidores, nós os possuímos. Então, tudo aquilo que Israel tinha ali, naquela terra, é Deus que tinha dado. Israel tinha derrotado todos aqueles povos ali, pagãos, e estabeleceu ali na terra de Canaã, né? Que Deus tinha prometido já desde lá de Abraão, ok? Então Deus é fiel, tá vendo como que Deus cumpre a sua palavra? Tá? Então, versículo 29, o Espírito do Senhor veio sobre Jefté, que atravessou Galade e Manassés, passou aos amonitas. E Jefté fez uma promessa ao Senhor. Então agora vem a coisa séria. Olha só. Jefté fez uma promessa ao Senhor. Presta atenção. Se entregares os amonitas nas minhas mãos, presta atenção para você entender. Aquele que sair primeiro da porta da minha casa para vir ao meu encontro, quando eu voltar são e salvo do combate contra os amonitas, este pertencerá ao Senhor, e eu o oferecerei em holocausto, ou seja, em sacrifício. Então, ele prometeu a Deus, o primeiro que sair da porta da minha casa, eu vou oferecer em sacrifício a Deus. Entendeu? Então, ele prometeu isso para Deus. Fazer o quê? Jefté passou aos amonitas para os atacar, e o Senhor os entregou nas suas mãos. Olha aí, tá vendo? Ele os derrotou, 20 cidades, foi uma grande derrota, e os amonitas foram assim subjugados pelos israelitas. Tá vendo? Quando Deus combatia por Israel, Israel vencia. Quando Deus abandonava o povo, Israel perdia. Não é o que eu já estou cansado de explicar aqui. Não é? O time de Deus sempre vence. Não é? Quando Jefté voltou para sua casa, eis que a sua filha saiu ao seu encontro, dançando ao som dos tamborins. Era sua única filha. Além dela, não tinha filho nem filha. Então, gente, aqui nós podemos fazer uma interpretação um pouco espiritual. Muito mais do que interpretar o pé da letra, da filha, que ele vai ter que oferecer em sacrifício. Não é? Quem é esse filho único que Deus oferece em sacrifício? Nosso Senhor Jesus Cristo. Entendeu? Nós podemos fazer essa interpretação espiritual. Não é? Deus também tinha um filho único, que ele prometeu em sacrifício. Né? Deus, não é? O próprio Deus, o próprio Jesus, quando ele pede a Deus um corpo, está lá na carta aos Hebreus, né, para fazer a vontade de Deus, ou seja, para nos salvar. Né? Então Deus entregou o seu filho ali chorando. A gente viu no filme A Paixão de Cristo, chorando. Deus entregou o seu filho. Então nós podemos fazer essa interpretação, como a gente faz lá no caso de Abraão, quando ia sacrificar Isaac. Quem é o Isaac? É o próprio Cristo, que se ofereceu em sacrifício. É o cordeiro. Tanto que Isaac depois vai sacrificar um cordeiro no lugar. Aqui é a mesma coisa. Podemos interpretar essa filha de Jefté como o próprio Cristo, não é? Que vai se oferecer a nós, porque era o filho único, né? A filha única desse homem que era temente a Deus, ok?
Logo que a viu, rasgou as suas vestes e bradou, ou seja, né, chorou por causa da promessa que ele tinha feito. Rasgar as vestes é isso, sinal de penitência, né, vamos dizer assim. Ai, 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 minha filha, tu me prostrastes em angústia. Tu estás entre os que fazem a minha desgraça. Fiz uma promessa ao Senhor e não posso recuar. Então ela lhe respondeu: Meu pai, tu assumiste esse compromisso com o Senhor. Trata-me, pois, segundo o que prometestes, porque o Senhor concordou em te vingar de teus inimigos, os amonitas. Então, ela própria entendeu que o pai tinha feito uma promessa a Deus e não podia faltar com a promessa. Não é? Então, ela própria entendeu isso. Por isso que eu estou falando, é o próprio Jesus, que aceitou a sua missão de Salvador, de se entregar a Deus por nós. Não é? Então, gente, é muito séria essa questão de promessa. Eu volto a frisar. Não tem problema fazer, mas cumpra. A gente está vendo aí a seriedade de uma promessa. Entendeu? Agora, a igreja ensina também, né, que se você fez uma promessa e não cumpriu, você pode se arrepender, ir lá se confessar e pedir ao padre para trocar a promessa, fazer outra. Por quê? Porque o padre é um ministro de Deus. Então a igreja ensina isso. Se você fez uma promessa e não cumpriu, vá se confessar e peça ao padre para trocar a promessa, ok? Mas não, se você, não, o certo, gente, é você não, se você não tem condição de cumprir, não faça. Ou então faça uma promessa que você tenha condição de cumprir, tá bom? Aí ela vai falar uma outra coisa interessante. Depois ela disse ao seu pai: concede-me apenas isso. Deixa-me sozinha durante 2 meses. Irei errante pelos montes, ou seja, sozinha, e com as minhas amigas lamentarei a minha virgindade. Vou explicar sobre isso. Vai, disse-lhe ele, o pai, né? O pai deixou. E deixou aí por 2 meses. Ela se foi, portanto, com as suas amigas e lamentou a sua virgindade pelos montes. Decorridos os 2 meses, retornou a seu pai e ele cumpriu a promessa que fizera. Ela não conheceu homem. Procede daí esse costume em Israel. De ano em ano, as filhas de Israel saem 4 dias a celebrar sobre a filha de Jefté. Então, gente, por isso que eu estou falando que é uma coisa inédita na Bíblia. É o único caso que a gente vê que de um sacrifício humano, né? Então, mas a igreja ensina que a gente nem deve interpretar isso muito ao pé da letra. Né? Não sabemos se isso aconteceu de verdade, se foi só uma figura de linguagem para exaltar a fé tanto do pai quanto da filha. Né? Mas foi um erro do pai em ter feito essa promessa. Né? Foi uma promessa arriscada. Né? Então, mas, independente se aconteceu ou não aconteceu, temos uma outra coisa aqui. Ela pede 2 meses para chorar a sua virgindade. O que é isso? Tá? No Antigo Testamento e também no Novo, na Sagrada Escritura, esterilidade, ou a mulher que morria sem ter filhos, era considerado uma maldição. Tanto que Santa Isabel, quando teve São João Batista, ela fala: Deus tirou a sua maldição de cima de mim. Já falei que os judeus achavam que tudo vinha de Deus, o mal e o bem. Eles não tinham essa consciência que o mal vem do pecado. Não é? Mas então, para a Bíblia, no Antigo e no Novo Testamento, no contexto da época, você não ter filhos, né, era uma maldição. Então, principalmente no Antigo Testamento, né, quanto mais filhos, mais bênção de Deus. Então, gente, claro que hoje a mulher que não pode ter filhos, ela não é uma amaldiçoada, claro que não. Entendeu? Mas tem aquela que pode e não tem. Aí não. Porque o filho é uma bênção de Deus, diz a Sagrada Escritura, está lá no Salmo 127. Os filhos são uma bênção de Deus. Não é? Agora, a virgindade, São Paulo diz, não tem problema. A mulher que não quer se casar, não tem problema. Tanto a mulher quanto o homem.
Tá? Inclusive, essa semana aconteceu uma coisa interessante comigo. Não é? Eu estava conversando com uma pessoa, onde a pessoa falou que o homem não deve ficar só, porque diz a Bíblia lá, não é bom que o homem esteja só. Veja, isso é um conselho, não é um mandamento. Tá? Mandamento é aqueles 10 mandamentos da lei de Deus que está lá no Êxodo, e lá não fala que o homem tem que casar, tem que... Né, não fala nada sobre isso. Inclusive São Paulo diz na carta aos Coríntios, capítulo 7, é bom que permaneçam como eu, e Paulo não casou. São Paulo não casou. Então quer dizer, não é pecado hoje, não é? A pessoa que não casa, né, que escolhe ser freira, não é? Não é pecado, entendeu? Aqui era um outro contexto. Aqui era a pessoa que não podia engravidar ou que morria sem ter filhos por algum motivo, que era o caso dela, que ela ia morrer daqui a 2 meses e ela virgem, não é? Então era o contexto da época. Agora hoje não tem mais esse contexto, ok? Então, gente, veja, hoje, o que vale para nós hoje? Tá? Não, o matrimônio é lindo, é maravilhoso, né? Mas não é obrigatório a pessoa se casar. Agora, se casou, aí ela tem que ter filho, a menos que ela não possa. Mas aí já é o contrário. A pessoa não pode casar e não ter filho. Entendeu? Aí tá errado. A menos que ela não possa ter. Então a gente tem que entender as coisas para poder entender. Tá joia? Então os homens de Efraim se reuniram, atravessaram o Jordão e disseram a Jefté: por que foste combater os amonitas sem nos convidar? E aí eles reclamam, não é? Por que o Jefté não chamou eles para combater junto? Aí Jefté vai falar para eles, entendeu? Jefté respondeu: tivemos um grande conflito, eu e o meu povo, com os amonitas. Chamei-vos em nosso auxílio e não me livrastes da sua mão. Quando vi que tu não vinhas em meu auxílio, arrisquei a minha vida. Marchei contra os amonitas e o Senhor os entregou nas minhas mãos. Olha aí, tá vendo? Então, Jefté, ele chamou eles para combater com ele. Só que eles não vieram, ou demoraram. E ele foi sozinho, mas ele não estava sozinho, ele estava com Deus. Né? Então, ou seja, Deus estava protegendo Israel, ok? E aí fala que Jefté, ele derrotou todos aqueles pagãos que ele havia combatido, ok? E infelizmente muita gente acabava morrendo, ok? Caíram naquele tempo 42 mil homens de Efraim, ok? Porque não conseguia pronunciar, então o Senhor os agarrou e os matou no Rio Jordão. Jefté julgou Israel durante 6 anos e depois Jefté morreu e foi sepultado na sua cidade. Depois dele veio mais alguns juízes que não eram muito conhecidos, um tal de Abezã. Depois dele, Abezã de Belém, mas não é Belém que nasceu Jesus não, é outra Belém, tá? Ele tinha 30 filhos e 30 filhas. Casou as filhas e fez vir 30 mulheres para seus filhos. Ele julgou Israel durante 7 anos. Depois Abezã morreu e foi sepultado em Belém. Mas não era Belém de Jesus não, tá? Depois dele, Elon, da tribo de Zabulon, julgou Israel. Julgou Israel durante 10 anos. Depois Elon de Zabulon morreu e foi sepultado. Depois dele, Abdom, filho, né, de um nome aqui que eu não sei, julgou Israel. Ele tinha 40 filhos e 30 netos. Gente, esses números a gente não precisa entender o pé da letra, tá? Já falei sobre isso. Os números na Bíblia são simbólicos.
os quais montavam 70 jumentos, julgou Israel durante 8 anos. Depois Abidom morreu e foi sepultado na terra de Efraim, na montanha dos Amalecitas, tá bom? Então, gente, na próxima aula nós vamos para o capítulo 13, que vai falar de um juiz muito conhecido aí, só que tem muita, vamos dizer assim, lenda, não é? Sobre Sansão. Então, na próxima aula vamos falar um pouco sobre esse juiz muito importante para Israel, que foi Sansão, só que infelizmente ele também caiu lá nas garras da Dalila, não é? Mas tem muita coisa fantasiosa sobre Sansão, né? Que a força de Sansão estava nos cabelos. A força de Sansão não estava nos cabelos, estava, né, ele ser consagrado a Deus. Desde o momento que ele fosse consagrado a Deus, ele tinha força. Depois que ele abandonou Deus, né, quebrou mais uma promessa, olha, outra promessa, perigo, tá vendo? Né? Ele prometeu a Deus que ele não iria contar o segredo da força dele, e ele acabou contando lá para Dalila, né? Rapaz, santas mulheres, as benditas mulheres. Quem nunca teve uma Dalila na vida que foi a sua perdição? Todos nós homens já tivemos uma Dalila na vida, né? Quem não os tem? Não é? Ou para o bem ou para o mal. Bendito seja aquele que tem a sua Dalila para o bem, que possa ter te levado para o bom caminho, para Deus, não é? Porque a maioria leva para o mau caminho. Fazer o quê? Mas não estou criticando as mulheres não, tá, gente? Pelo contrário. Entendeu? É o poder que eu estou dizendo que a mulher tem sobre o homem. E ela tem. Ela consegue. Agora estou falando para o bem, estou falando para o mal, não. Tudo que ela quiser conseguir do homem, ela consegue. O Padre Léo falava muito disso. Se a sua mulher ainda colocou aquilo na cabeça e ela ainda não conseguiu, ela ainda vai conseguir de você. Enquanto ela não conseguir, né, quem é casado aí sabe. Não é? Então é o poder que a mulher tem, a menos que ela não for uma boa mulher. Né? Aí o livro de Provérbios fala, né, quando a mulher é uma mulher de Deus, temente a Deus, né, o próprio homem, né, ele vê, não, minha mulher é uma mulher maravilhosa de Deus, então eu vou fazer tudo aquilo que ela quer, vamos dizer assim. Nós vamos ver na próxima aula sobre a história de Sansão. Amém? Espero que você tenha gostado da nossa aula de hoje. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Estivemos e permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.